Olá pessoal, chegamos à última aula do curso de Educação Política com o tema Atual Conjuntura Política Brasileira. Eu vou compartilhar esta aula com a Ana Lúcia Almeida, que teve uma participação efetiva na preparação e organização deste curso. Olá, é um prazer estar novamente com você. Primeiro, a gente vai fazer uma breve reflexão sobre tudo que a gente viu ao longo do curso. Depois, a gente vai explicar o que é governabilidade e no fechamento nós vamos revelar como que, enfim, podemos aplicar o nosso voto de forma consciente e com qualidade. Vamos lá? Então, gente, no primeiro tópico, construção da cidadania, o kit campanha política, nós falamos sobre a construção da cidadania, que envolve responsabilidade social, desenvolvimento das políticas públicas e a participação da sociedade nas decisões de governo. E mais, a responsabilidade do cidadão na escolha dos seus representantes junto ao governo. Isso é o principal, gente. Nós temos que nos conscientizar da importância do nosso papel para termos o governo que queremos. A gente também viu as estratégias de uma campanha política, considerando avaliações sobre o desempenho dos candidatos a cargos eletivos. A gente viu também as técnicas para a melhoria do diálogo entre eleitores, candidatos e gestores públicos, e que essa interlocução é indispensável para a obtenção de resultados nos serviços públicos. No segundo tópico, planejamento de governo, a gente viu como se faz um plano de governo, a transição e os primeiros desafios no cumprimento de metas. Já no terceiro e último tópico, que é a estrutura do poder no Brasil, nós falamos sobre as formas, regimes e sistemas de governo. É fundamental que a população conheça as funções dos três poderes para escolher melhor os nossos representantes e também não se deixar enganar por candidatos despreparados para o exercício da função. Vamos agora passar para o outro slide, que é a segunda parte da nossa aula. Nós queremos, primeiro aqui, convidar você para uma reflexão sobre a atual conjuntura política do nosso país. Nos últimos anos, nós temos passado por momentos de turbulência na nossa política. A gente teve muitos casos de corrupção e muitas declarações de brasileiros dizendo que perderam as esperanças e a credibilidade na classe política, Mas será que esse é o momento de desistir, gente? Será que este não seria o momento ideal para a gente provocar as mudanças que esse nosso país precisa? Professor, qual é a primeira reflexão que podemos fazer sobre esses acontecimentos? Para qualquer país em crise, é normal ocorrer protestos e manifestos, um total descontentamento da população para com o comportamento dos políticos. Nós vamos ver o seguinte: um país em crise pode ser o Brasil. Qual a parcela de culpa dos políticos e da população? Observamos que o papel do cidadão, ele não termina na hora do voto. Ele passa suas demandas para o seu representante junto ao governo, e o seu representante, muitas vezes, visa os interesses particulares dele, interesses pessoais dele, e não interesses da coletividade. Nesse caso, ocorrem certos problemas que nós podemos pontuar. Mas do outro lado, o político também, ele não está engajado nos assuntos da seara pública. Ou seja, ele não procura se aperfeiçoar e ter educação política. Então isso também é uma falta, de modo que, afinal, quem são os culpados? Os eleitores e os políticos, ambos são culpados nessa história? Sim ou não? O que vocês acham? Fica um ponto de reflexão aí, é muito interessante isso. O nosso curso, ele colocou em pauta o despertar para a conscientização política. Isso é muito importante, gente.
O que o nosso curso também ofereceu? Ofereceu a condição de nós atuarmos como agentes de mudanças, transformadores na sociedade e atuarmos de forma ativa, ou seja, a forma ativa. Temos que reagir. Ação, pessoal. O que significa? Monitorar as ações políticas de modo a acompanharmos os projetos que são submetidos. Empoderar-se dos nossos direitos e deveres. É praticamente a definição de cidadania, que é uma qualidade inerente a uma pessoa no exercício dos seus direitos e obrigações. Participação da vida política. Também, nós vemos que o Ministério da Educação, ele é o precursor dessa iniciativa. Isso é muito importante, iniciar a educação política através das escolas, pessoal. E todas essas ações, com certeza, mudarão o futuro de qualquer país e do Brasil também. Segunda reflexão. Por que, professor, um governante não consegue cumprir os compromissos assumidos no seu plano de governo? Porque falta qualidade a ele sobre embasamento legal, que é o aspecto da legislação. No cenário político público, é muito importante cumprir e obedecer à legislação. Desvios de conduta, não se deixar levar por subornos e a prática de corrupção. Equipe despreparada, ou seja, o governante vai para o governo e leva uma equipe que não tem capacidade de desenvolver e trabalhar nas funções que cabem ao cenário público. Forças contrárias. Sim, aparecem forças restritivas e impeditivas que dificultam as ações de governo. Falta de habilidade administrativa. Geralmente um governante tem dificuldades na prática da administração, gente. Falta de habilidade de negociação. Aqui nós temos também uma dificuldade do governante em trabalhar os seus objetivos e transmitir à oposição o que ele pretende fazer. Ele sabe que a base aliada está com ele, mas ele tem dificuldade de transmitir e de conquistar o apoio da oposição. Falta de liderança. Muitas vezes o governante comete erros e depois ele fica em falta com a sua própria equipe. Interesses pessoais. Os interesses pessoais estão relacionados ao poder. É o poder, gente, sempre o poder. O político busca estar sempre com o poder. Então, o que a gente pode entender por governabilidade, professor? Governabilidade, em síntese, é a capacidade de governar junto à base aliada. Porque nós sabemos a dificuldade que as pessoas têm de negociar com a oposição. Então, a governabilidade acontece realmente junto à base aliada. E governar significa você administrar, você ter capacidade de administrar os bens públicos e os serviços públicos. Habilidade de negociação. O que significa? Oferta de cargos para aprovar projetos no legislativo e no executivo. Nós chamamos de moeda de troca. Isso se refere à troca de interesses políticos e apoio para ter os seus projetos aprovados. E isso ocorre, gente, em qualquer parte do mundo. Faz parte do jogo político. Então, por meio deste curso, você viu como identificar os candidatos mais preparados para governar com qualidade e que o cidadão deve ter maior participação política para garantir o bem-estar da sociedade. Nós escolhemos falar sobre governabilidade no encerramento deste curso exatamente para mostrar a necessidade de conhecer os fundamentos da política, para que a gente possa votar certo. E o que é votar certo? É nos preocuparmos não apenas com as pessoas que escolhemos para nos representar no governo, mas também é analisar os projetos e programas defendidos pelo candidato, é estudar se nos identificamos com os ideais dele, né? Quando a gente fala em valores, gente, não existe certo e errado. Isso é muito pessoal. Direita ou esquerda, não existe melhor ou pior. Existe identificação. Cada pessoa pensa de uma forma.
As prioridades, elas são diferentes para cada grupo ou parcela da sociedade. Então, é necessário que haja uma coerência na escolha dos representantes ao legislativo e ao executivo, em relação aos propósitos defendidos pelos dois. Por exemplo, se a gente aprova um projeto de um candidato a prefeito, a gente precisa votar em um candidato a vereador que não seja contrário àquele projeto. Isso não significa que você tenha que votar na pessoa do mesmo partido, tá? Porque muitas vezes as pessoas elas não se atentam para esse detalhe, que é muito importante e que pode comprometer a governabilidade do gestor que foi eleito. É por isso, gente, que a gente quer encerrar esse curso deixando esta mensagem para você. Ser cidadão é muito mais do que votar no dia das eleições. É participar, é conhecer, ter interesse sobre o que acontece na nossa cidade, estado, no nosso país. E o principal, assumir o nosso poder de provocar as mudanças que precisamos para termos a sociedade que queremos e receber os serviços públicos de qualidade. Muito obrigado por estar conosco e parabéns por ser mais um agente de mudança na sociedade. Nós da Escola Conquest esperamos reencontrá-lo nos nossos próximos cursos. E até lá!